Olá e sejam bem-vindos ao Vozes da Alad. O videocast que é uma parceria entre o curso de produção audiovisual e também a Associação Laços de Amor Now, a Alad. A ideia aqui é desmistificar um pouco algumas ideias erradas que as pessoas ainda têm sobre a síndrome de Down e conversar sobre o trabalho que a Alad tem desempenhado aqui na região. Eu sou o Gassub. E eu sou o Christian. Nesse primeiro episódio a gente recebe a Silvia Cochan, presidente da Alad, e a mãe do Vitor, que tem síndrome de Down. Seja muito bem-vinda, Silvia. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui. A síndrome de Down é uma condição relativamente conhecida, mas ainda existe muita desinformação sobre a síndrome na nossa sociedade. Então, a gente pensou em começar essa conversa dando o conceito do que é a síndrome de Down, o que caracteriza a síndrome de Down, o que acontece na formação para que a pessoa nasça com síndrome. Então, boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite e por abordar esse assunto, né, que realmente ele não é tão novo, mas ainda causa alguma estranheza, né? Então, para a gente, toda a visibilidade é bem-vinda. Então, a síndrome de Down, ela é uma condição genética. Basicamente, é uma falha. Nós que não temos a síndrome de Down, possuímos 46 cromossomos. A síndrome de Down possui 47, que é o que causa a trissomia 21. Por isso que o Dia Internacional da Síndrome de Down é festejado no dia 21 de março, em menção a essa trissomia 21. E o que causa essa falha genética? Essa falha pode acarretar inúmeras, vamos chamar de deformações ou malformações. Um indivíduo com a síndrome de Down ele pode nascer com problemas cardíacos, respiratórios, mas não é uma regra, né? Ele pode ou não desenvolver Alzheimer, que acontece, né? Com mais facilidade na síndrome de Down. E, geralmente, os nenês nascem molinhos, que eles falam, que falta da hipotonia, alguns problemas dentários, mas, enfim, tudo poderia ser. Aí, cada indivíduo, assim como nós, tem a sua facilidade ou não de ser, né? De ter essas doenças ou esses desvios. Silvia, com relação ao trabalho que você desenvolve na Alad, né? Qual que foi a iniciativa? Porque a gente sabe que você é mãe de uma pessoa com síndrome de Down. Como que surgiu toda essa iniciativa, né? Quais são as ideias erradas que as pessoas ainda têm com relação à síndrome? Bom, eu vou responder a primeira pergunta, então. A Alad surgiu de uma necessidade. Nós somos um grupo de mães e a gente sempre se encontrava para fazer um piquenique, para as crianças se encontrarem, para elas terem esse vínculo de amizade, trocar receita de médico, de pediatra, de fono. Era esse momento que uma mãe ajudava a outra. Eu digo mães porque, eu já tinha comentado com vocês, geralmente são as mães que estão mais presentes, né? Os pais têm um pouco de um pezinho atrás, se bem que quando tem pais que participam com bastante fervor, que é o caso também do pai do Christian, que também tem uma irmã com síndrome de Down. Então, esse grupo de mães, de tanta gente se encontrar e trocar todas essas ideias, surgiu a necessidade de buscar os direitos, não só direitos, a gente sabe que todo direito vem com dever, mas a gente precisava que isso fosse um direito mesmo. Então, vamos formar uma associação, né? Então, tem estatuto, vamos correr atrás de estatuto, com quem a gente fala, e a gente conseguiu. A nossa associação hoje faz 4 anos. Agora, em julho, ela completa 4 anos. É um bebê. A gente costuma dizer que tem muito a se fazer, tem muito a aprender, mas a gente já conseguiu. Não parece, mas dá muito trabalho, toda a parte burocrática, de correr atrás da papelada. Isso levou aí quase uns 2 anos. E nós somos filhos da pandemia. No dia que nós assinamos a nossa primeira ata como associação, no dia seguinte, fechou tudo. Aí enfrentamos uma pandemia onde nós não poderíamos nos encontrar, não poderíamos colocar em prática todos os projetos que a Alad tinha, e são muitos. Então, a gente fez mais aquele papel que todo mundo fez. O trabalho do WhatsApp, uma videochamada, uma mensagem, é o que a gente conseguia fazer. E tentando fazer com que essa associação tomasse forma, né? É um filho que foi crescendo. Então, hoje, completando 4 anos, eu sou a segunda presidente, estou presidente, né? E a gente tem focado nesse trabalho
de encaminhar as famílias, porque nós temos em Curitiba um centro especializado em parte psicológica, na parte médica, onde tudo é voltado para a medicina com a síndrome de Down. Porque o organismo, a forma dessa criança desenvolver é diferente. Ela é mais lenta. Não significa que ela não vai desenvolver, ela vai desenvolver, mas no tempo dela. Ela vai andar, ela vai aprender a falar, ela vai aprender a ler, a escrever, mas no seu tempo. E isso é muito particular. Então, a associação vem com esse intuito, da gente mostrar para as famílias que existe uma outra instituição maior do que a nossa, que pode ajudar em cirurgias, em encaminhamentos que, não estou conseguindo fazer esse exame, a gente consegue encaminhar para lá, atendimentos psicológicos, atendimentos de música, da parte da musicoterapia. Agora a gente está desenvolvendo também um projeto na parte de alfabetização muito bacana. Então, a LAD vem com esse intuito de dar esse abraço inicial, sabe? Você abraçar as famílias. Eu, sendo mãe do Victor, agora eu entro na sua segunda pergunta, sendo mãe do Victor há 23 anos atrás, pouco se falava da síndrome de Down. Hoje vocês são uma geração que tem muito acesso à informação. Claro, essa informação está ali, ela precisa ser buscada, mas é fácil. Então, na época, 23 anos atrás, não existia nada sobre síndrome de Down na nossa cidade. Então, eram famílias isoladas. Então, quem me ajudou muito nessa época foi uma busca da minha família, porque tinha um conhecido lá em Curitiba que me apresentou a Reviver Down. E a gente foi, então, com ele lá. E lá foi feito o cariótipo, que é um exame feito para diagnosticar se é ou não trissomia, ou se é mosaico, enfim. O Victor é trissomia 21. Ou seja, foi um acidente genético já na concepção. Então, receber o Victor foi uma grande... Meu Deus, o que eu faço agora? Né? Então, não é fácil para nenhuma família. Às vezes a gente fala, hoje vocês estão mais preparados. Mas ninguém está preparado para receber a notícia de que, teu filho não é normal. Eu sempre digo normal, assim, entre aspas, porque quem aqui de nós somos normal, né? Mas, enfim. Então, as pessoas na época tinham muita receio de falar, teu filho tem síndrome de Down. Eu mesma não ouvi do pediatra que meu filho tinha síndrome de Down. Eu vi num papel que foi deixado em cima da minha cama, numa casa hospitalar, e... Nessa folha estava escrito, bebê recém-nascido com características de síndrome de Down. Então, nenhum médico veio até mim explicar o que era. A gente foi atrás. Teve um médico pediatra depois que deu uma aula sobre o que era a síndrome de Down que nos confortou. E, a partir daí, surge uma nova batalha. Porque você espera receber essa criança num pacotinho bonita, né? E, de repente, você se vê num outro mundo. Mas é um mundo bacana. É um mundo que vale a pena ser vivido. Era sobre isso mesmo que é a nossa próxima pergunta. Na nossa conversa inicial, você falou muito sobre a dificuldade de encontrar uma escola que aceitasse e que realmente incluísse o Victor. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Entra a parte educacional aí, né? A parte educacional, eu vejo não só na síndrome de Down, mas em qualquer outra criança que possua uma deficiência, porque a síndrome de Down ela é caracterizada por uma deficiência mental. Ela pode ser leve, ela pode ser severa, ela pode não ter estímulos, enfim, mas ela vem caracterizada com uma deficiência. Isso a gente não pode tampar o sol com a peneira. Então, o Victor, apesar de ser estimulado, ele sempre vai ter uma deficiência mental e isso a gente tem que respeitar. Então, não é fácil você enfrentar uma escola, um sistema educacional que não está preparado para receber o seu filho. Não que meu filho seja um gênio, mas ele é uma criança que necessitava de cuidados. Então, ele entrou numa turminha na pré-escola com 2 anos. A turminha dele já tinha 1 ano e meio. Então, ele já entrou com essa... Mas por que eu, mãe, resolvi colocar ele numa turma... Ele era o mais velho, eles eram... Porque ele, na fase motora que ele estava começando a andar, estava começando a se essa maturação. Então, por que eu vou colocar ele numa turma onde eles já estão muito avançados? E hoje eu digo que foi a melhor coisa que eu fiz, em atrasar um pouquinho, mas não segurar. Porque eu vejo assim, o quão importante é para a criança que tem a deficiência o estímulo de professores bem preparados, uma turma que seja acolhedora,
porque o Victor teve isso na fase dele. Ele permaneceu desde os 2 anos de idade até sair do ensino médio, no terceirão, com a mesma turma. E isso foi muito positivo na educação dele, porque ele percebeu e passou por todas as fases de amadurecimento. De criança, da fase fundamental, do ensino médio, claro, com as suas dificuldades, mas não sendo impedido de estar ali. E isso eu acho bem importante, porque hoje eu sou professora e digo para vocês, nós temos crianças que não possuem deficiência mental e chegam para a gente com muita dificuldade de aprendizagem. Então, você precisa se dedicar. O professor que se propõe a trabalhar com a criança que tem algum déficit de atenção, a deficiência cognitiva, enfim, a motora, ele precisa ser um professor que esteja apto a trabalhar com as dificuldades, mas não parar esse trabalho. Não sei se eu consegui definir isso. Em algum momento, essa criança vai te dar o retorno que você está pedindo. Seja em 6 meses, em 8 meses, em 1 ano, ele vai aprender. Então, quanto mais estímulos você dá, melhor é. Mas a escola precisa trabalhar junto com a família. Não é eu, como família, ele está matriculado, a escola que se vire. Não. Eu digo que é sempre... A gente tem que trabalhar em conjunto, sabe? É uma coisa que não pode ser falha na educação, mas ela tem que ser sempre um trabalho de família e escola e indivíduo. Eu não posso esquecer que esse indivíduo tem as suas dificuldades. Então, isso tem que ser reforçado. Uhum. Isso que você falou sobre esse trabalho que é da escola e da família junto, para além das pessoas me lembrou, tem uma fala do Mário Sérgio Cortella, que acho que ele era professor, e aí, acho que numa reunião de pais, os pais perguntaram, como é que nós, família, podemos ajudar na educação da escola? E ele responde, eu que te pergunto, né? Mas é isso, é o ser humano que nós estamos formando. Exatamente, porque assim, não preciso eu ter um filho com deficiência para perceber que a gente tem que mudar. Eu falo muito em mudar o olhar, e isso o Victor trouxe para a nossa família. Quando o Victor chegou, ele mudou o nosso olhar sobre vários aspectos da vida. Porque antes a gente... filho, faz esse papel aqui, faz isso daqui. Quando você tem uma criança que necessita de estímulos, você vai dizer, olha que bacana essa flor amarela, olha que bacana, a árvore tem vento, hoje a árvore está balançando. Então, automaticamente, você começa a narrar alguns fatos e essa criança consegue perceber. Isso são estímulos. Eu não preciso estar numa sala cheia de informação visual, mas é o dia a dia. Eu sei que o Victor tem extrema dificuldade em matemática, mas ele sabe lidar com os números, ele sabe lidar com os números, ligar para um celular, ele sabe digitar, ele sabe o número da casa dele, ele sabe o nome da rua, ele sabe o nome das pessoas. E isso é uma educação que ele precisa ter para a vida dele. Saber ir e vir, saber para quem ligar a hora que precisa. Eu não preciso que ele saiba muito bem a química, muito bem o inglês. Claro, nós temos Downs aí que são bilíngues, mas a gente sabe da dificuldade que a síndrome de Down tem em articular a fala, principalmente os meninos. Os meninos, acho que é por isso que mulher fala mais, né? Aí também. Então, as meninas não têm tanta dificuldade quanto os meninos. Aí já entra em outras condições genéticas, né? Mas você precisa estimular. Toda pessoa que é estimulada e trabalhada, ela vai ter seu potencial aumentado. Aí vai depender do tempo que você destina para essa pessoa. Isso aí. Silvia, a gente falou um pouco sobre o início ali da associação e agora eu até lembro, foi passando um filme na minha cabeça porque eu lembro que a gente eu participei bastante do início da associação. Vocês estavam lá. Isso, e vi todo esse crescimento, hoje é bem bacana. Eu queria saber um pouco mais sobre quais são os serviços que a LAD presta hoje. Então, hoje a gente já consegue ser, eu digo assim, mais útil, né? Porque antes a gente estava muito no papel. Então, a gente está conseguindo, através de convênios que a gente conseguiu com a prefeitura, o apoio psicológico. Não só para o síndrome de Down, mas principalmente para a família. Porque é muita cobrança, né? Muita cobrança, é muito médico. A gente passa a infância da síndrome de Down ali visitando muitos médicos, porque a gente quer que essa criança desenvolva bem. Então, é uma fase da vida que a gente vai em muito médico. E isso acaba cansando a gente enquanto mãe, enquanto família. Você tem que ter uma estrutura bem bacana. Então, o apoio psicológico que a gente dá às nossas famílias vem nesse sentido. Essa criança, como eu já tinha falado para vocês, ela precisa ser muito estimulada. Então, a gente está entrando com esse projeto de alfabetização.
até a gente teve agora, na sexta-feira, a palestrante que desenvolve o método de alfabetização. A gente vai estar conseguindo, inclusive saiu mais um convênio para a gente essa semana, que a gente vai conseguir desenvolver o projeto com as crianças. Então, a gente tem tido um resultado muito positivo com as crianças pequenas e também com os adolescentes. Então, a gente teve aí criança que não sabia ler e escrever e hoje já está formando frases. Porque realmente o método Abacadá, vou falar devagarinho, ele vem de uma forma muito lúdica. E quem não gosta de aprender com essa ludicidade, né? E tem dado uns resultados assim muito bacanas. Então, a gente entra ali também com a parte da musicoterapia. A gente tem um bazar permanente para poder manter a ALAD, porque é secretária, é uma casa funcionando, né? E, claro, tem muitos projetos que a gente gostaria de estar colocando em prática, mas é um passo de cada vez. Quando a gente estava formulando a pauta, uma pergunta que o grupo de roteiro pensou foi se existe alguma ação social de auxílio para a ALAD. Uma campanha feita pela ALAD ainda não existe. A gente trabalha com a campanha mandada, vamos dizer assim, enviada pela Federação da Síndrome de Down, da qual nós somos filiados. Então, a gente está trabalhando com a campanha de Abaixo ao Capacitismo. Ano passado foi Nada de Nós Sem Nós. Então, essa é uma campanha de nível nacional. Então, são campanhas que a gente, como a gente é vinculada e filiada, a gente segue. A ALAD em si ainda não criou nenhuma campanha específica para a ALAD. Além daquelas, né, daquele trabalho que a gente faz de acolhimento à família, de primeiro contato, de mostrar, olha, nós estamos aqui, a gente existe e a gente está esperando a sua visita. Porque a gente tem que dar esse tempo também para as famílias digerir um pouquinho aquela notícia. Eu já digo para vocês, volto a dizer, há um tempo atrás era mais assustador, eu não sei, eu vejo que hoje as famílias parece que recebem com mais naturalidade. Mas eu acho que isso vem dessas campanhas, novela, a gente vê mais síndromes de Down em comerciais, e isso tudo é porque a federação faz um trabalho muito forte. Então, a gente tem muito a agradecer à federação, porque isso vai respingar nas pequenas instituições, que é o caso da ALAD. Nós somos ainda uma instituição pequena, nós temos 40 famílias. Então, dessas 40 famílias, uma criança não tem um mês de vida. Então, ela ainda está nesse processo do luto, que a gente chama. E tem um filme que fala do luto à luta. E esse curta-metragem, eu acho que ele retrata muito bem o que cada família que tem um indivíduo com a síndrome de Down passa. Porque você vai do luto à luta, com certeza. É algo que algumas famílias sabem que os seus filhos vão nascer com síndrome de Down. Eu, no meu caso, eu não sabia. Eu fiquei sabendo depois. Mas é um choque. Você não espera gerar um filho. Eu acho a palavra deficiência muito forte, mas é o que a gente tem que falar. Ninguém espera gerar um filho com deficiência. Você espera que ele nasça perfeito. E, às vezes, não é o destino, não é o que Deus nos prepara. Mas eu vejo o quanto o Victor nos mudou enquanto família e, principalmente, a mim como pessoa. Porque hoje a gente vai à luta pelas outras famílias por ele. Hoje o Victor sabe ler e escrever, é independente, então muitas famílias falam, nossa, que bacana, encontrei o Victor sozinho. Eu falei, claro que você vai encontrar ele sozinho. Tem pernas, ele é adulto. Nossa, o Victor vai em show, mas claro que ele vai em show. Então ainda existe essa, tratar eles como se fossem os bebezinhos. Então o não ao capacitismo, é uma palavra difícil, assim como o seu significado, vem de encontro a isso. Eles são capazes de fazer o que vocês jovens fazem, o que uma criança da idade deles fazem. Só que a gente precisa permitir que eles façam. Eu vejo muitas mães, ai, tadinho, ai, aquela criança que parece que vai quebrar. E a associação também vem de encontro a isso. Deixa teu filho correr, deixa teu filho respirar, deixa ser criança, deixa se sujar. Depois a gente limpa, depois caiu, se machuca, vamos ver o que aconteceu. Mas eles precisam acreditar que eles são capazes. A sociedade precisa acreditar que eles são capazes. E hoje a gente está vendo que isso está mudando. Então, nossa União da Vitória é uma cidade pequena, mas já está mudando esse olhar. Está sendo bacana esse processo. Silvia, eu queria saber de você, falando mais sobre essa questão da representatividade, lembrei de uma fala que a palestrante fez que me marcou bastante,
que ela estava falando sobre o método de aprendizagem, daí ela usou o exemplo de uma aluna que conseguiu escrever as primeiras palavras e que não estavam com a ortografia perfeita, mas dava para entender. E ela falou que a comunicação, muitas vezes, é a forma como você consegue se comunicar com o outro. Então, é a forma que o outro entende. Se eu conseguir me comunicar, não importa a maneira que eu faço. O importante é que as outras pessoas me entendam. Eu acho que a questão da inclusão tem muito ligado a isso também, das pessoas se adaptarem à nossa realidade também. É, exatamente. É por isso, Christian, que eu continuo batendo na tecla. Mude seu olhar. Então, as nossas famílias são famílias que vivem essa realidade da deficiência, de mudar, de lutar por essa bandeira, vamos dizer assim. E a gente sabe o que o nosso filho está falando, mas ele precisa ter uma fala que a sociedade possa entender. O Victor hoje está no mercado de trabalho e eu não vou acompanhar ele no mercado de trabalho para dizer, ele está falando isso, eu não posso ser uma tradutora constante do meu filho. Então, eu preciso criar esse indivíduo para que ele tenha uma vida própria. Até porque eu, como mãe e como pai, a gente não sabe até quando vive, né? Vamos pensar assim, vão-se os pais, ficam-se os filhos. Essa deveria ser. Então, eu preciso criar o meu filho com independência. Então, quando ela vem com essa fala de que realmente a menina não sabia escrever, mas ela escreveu da forma que ela ouvia, gente, dá para se fazer entender. Então, tudo bem se tá com X e era com S, com SH, tipo, a chave está na porta, ela escreveu chave com X. Você vai entender que aquilo é chave. Então, para a pessoa que tem essa deficiência, o importante é que ela está se comunicando. Então, hoje, vocês vivem uma realidade tecnológica. Você consegue se comunicar muito mais fácil do que há 20, 30 anos atrás. Então, vamos pegar aí os síndromes de Down que eram mais antigos. A perspectiva de vida de um síndrome de Down ia até 40 anos. Hoje, eles estão vivendo a 70, 80, equiparando a vida de qualquer idoso, né? Claro, N fatores de saúde. Gente, hoje qual é o idoso que não tem problema de saúde? Então, a medicina evoluiu, as técnicas de aprendizagem evoluíram. Então, eu acredito sim que os síndromes de Down que forem nascer daqui para frente, porque vão continuar nascendo, está nascendo um pouco menos, mas vão continuar nascendo, eles vão estar entrando numa era, num mundo aí muito mais fácil, porque os seus pais já vão ter essa informação, a sua família já vai ter a informação, o acesso à medicina vai ser mais fácil, mas cabe a nós, que somos uma geração que não tinha tanta informação, abrir esses caminhos, abrir, alertar, mostrar, olha, esse indivíduo existe e ele precisa ser tratado com respeito. Então, Silvia, a gente queria deixar esse espaço para caso você tenha mais alguma questão que você gostaria de abordar, ou se não, se você quiser fazer alguma divulgação de algum evento ou das redes sociais da LAD. Eu acredito que o mais importante é, se você conhece uma família que não esteja credenciada à LAD, entre em contato com a gente. Depois eu deixo para vocês no meu telefone celular. A gente está ali na rua Dom Pedro II, 716, nos períodos da manhã. Nós queremos conhecer as famílias, nós queremos saber qual é a real necessidade daquela família. E mesmo que ela não tenha necessidade nenhuma, de que forma que a gente pode estar interagindo? Porque os nossos filhos precisam interagir. Então, fica aí o meu convite. Se você conhece alguém, fale sobre a LAD. Nós estamos de braços abertos. O nosso maior objetivo é acolher, mostrar que a gente está ali, que a gente pode dar um apoio, que a gente pode ajudar nos encaminhamentos e que a nossa maior função é realmente fazer o acolhimento. Silvia, então a gente agradece novamente a sua disponibilidade aqui, em nome da Uniuv, em nome dos acadêmicos do curso de produção audiovisual. E muito obrigado mais uma vez por aceitar fazer parte do projeto. Eu, em nome da LAD, né, que hoje eu estou o presidente da LAD, agradeço em nome dessas 40 famílias aí que são associadas a possibilidade de nos dar essa visibilidade. Nosso muito obrigado. É isso então, e para quem está assistindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.